para tudo o que você está fazendo agora e presta atenção. Você consegue sentir o cheiro de café quando passa perto de uma cafeteria? Consegue sentir o perfume de uma flor, o cheiro de chuva, o cheiro da comida no fogão? Porque se a resposta for não, ou se essa capacidade foi diminuindo ao longo dos anos e você foi achando normal, eu preciso te contar uma coisa que a maioria dos médicos não fala na consulta. A perda do olfato não é frescura, não é rinite, não é coisa de idade. Em muitos casos, é o primeiro sinal do Alzheimer, aparecendo até 5 anos antes de qualquer esquecimento. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho porque eu trago esse tipo de informação toda semana. E fica até o final porque eu vou te ensinar um teste rápido que você faz em casa hoje para saber se o seu olfato está funcionando como deveria. O Alzheimer tem um comportamento que torna ele tão cruel. Ele não chega de repente. Ele se instala devagar, em silêncio, ao longo de anos ou décadas, enquanto a pessoa vive a vida normalmente, trabalha, ri, viaja, cuida dos filhos, faz planos. E quando os primeiros sintomas aparecem de forma clara o suficiente para chamar atenção, quando o esquecimento começa a atrapalhar o dia a dia, quando a família percebe que algo está errado, o processo degenerativo já está em curso há muito tempo. Em média, as placas amiloides que caracterizam a doença começam a se acumular no cérebro 15 a 20 anos antes do diagnóstico. Em alguns casos, até 25 anos antes. Isso significa que a janela real de prevenção e intervenção está muito mais cedo do que as pessoas imaginam. Não é quando o médico dá o diagnóstico. É agora. É hoje. É enquanto você ainda está bem. Enquanto ainda não esqueceu nada relevante. Enquanto ainda acha que está tudo sob controle. É agora que as escolhas fazem diferença. E é exatamente por isso que os sinais precoces importam tanto. Sinais que aparecem antes dos esquecimentos, antes da confusão, antes da perda de autonomia. Sinais que o corpo manda quando o processo ainda pode ser desacelerado, quando o dano ainda pode ser minimizado, quando há tempo de agir. Um desses sinais, talvez o mais consistente, o mais estudado e ao mesmo tempo o mais ignorado, é a perda do olfato. Não a perda total e repentina que todo mundo percebe, mas a perda gradual, lenta, silenciosa, que vai acontecendo ao longo dos anos e que a maioria das pessoas simplesmente normaliza. Vai achando que é rinite, vai achando que é o ar-condicionado, vai achando que é estresse e vai deixando o tempo passar. Para entender por que o olfato é tão relevante para o Alzheimer, você precisa entender como o sistema olfativo funciona no cérebro. Quando você cheira alguma coisa, as moléculas do odor entram pelas narinas e estimulam receptores especializados no epitélio olfativo, que fica lá no alto da cavidade nasal. Esses receptores mandam o sinal diretamente para o bulbo olfativo, que é uma estrutura neural localizada na base do crânio, logo acima do nariz. E dali, o sinal vai direto para o sistema límbico, que inclui o hipocampo e a amígdala, as estruturas cerebrais mais centrais para a memória emocional e a formação de novas memórias. Essa é a razão pela qual um cheiro consegue te transportar imediatamente para uma memória de décadas atrás com uma intensidade que uma foto não consegue. O olfato tem uma conexão direta com o centro de memória do cérebro, sem passar pelos filtros do córtex que processam as outras informações sensoriais. E é exatamente essa conexão direta que torna o olfato o primeiro sentido afetado pelo Alzheimer. O bulbo olfativo e o hipocampo são as primeiras estruturas atacadas pela neurodegeneração. As placas amiloides e os emaranhados de proteína tau que caracterizam o Alzheimer começam a se depositar exatamente nessa região antes de qualquer outra área cerebral. O dano começa ali, e por isso o primeiro sinal frequentemente é olfativo, não cognitivo. Pesquisas mostram que a degeneração do bulbo olfativo precede em anos o aparecimento de qualquer sintoma de memória. Em alguns estudos, a atrofia do bulbo olfativo identificada em exames de imagem foi capaz de prever quem desenvolveria comprometimento cognitivo com anos de antecedência. Em outros estudos, testes de identificação de odores aplicados em pessoas cognitivamente saudáveis identificaram aquelas que iriam desenvolver Alzheimer nos anos seguintes com uma precisão surpreendente. Isso não é especulação. É ciência consolidada e está mudando a forma como a medicina pensa sobre rastreamento precoce da doença. Mas antes de eu te ensinar o teste, preciso que você entenda a diferença entre os tipos de perda de olfato. Porque nem toda alteração olfativa tem o mesmo significado, e é importante que você saiba distinguir. A primeira é a perda aguda e repentina. Você estava cheirando normalmente ontem e hoje não consegue sentir nada. Isso é muito diferente do que estou descrevendo. Perda repentina de olfato tem causas comuns e geralmente reversíveis: infecção viral, rinite alérgica aguda,
sinusite, trauma nasal, ou como muitas pessoas experimentaram nos últimos anos, infecção por coronavírus. Isso não é o sinal do Alzheimer que estou descrevendo. O sinal que interessa aqui é outro. É a perda gradual, progressiva, que acontece ao longo de meses e anos. É aquela situação em que a pessoa vai percebendo que os cheiros foram ficando mais fracos. O café cheira menos do que antes. A comida parece sem graça. O perfume que você usa há anos parece ter ficado mais fraco, então você passa mais. Você chega perto de uma flor e não sente quase nada. Você precisa de estímulos olfativos muito mais intensos para sentir o que antes sentia facilmente. Essa é a perda que importa. Essa progressividade silenciosa. Esse apagamento gradual da capacidade olfativa que a maioria das pessoas normaliza porque acontece devagar demais para ser percebida de uma vez. Existe ainda um terceiro tipo que é menos sobre intensidade e mais sobre precisão. É quando a pessoa consegue sentir que tem um cheiro, mas não consegue mais identificar o que é. Sente que cheirou alguma coisa, mas não consegue dizer se é canela, cravo ou cardamomo. Sente um odor familiar, mas não consegue colocar o nome. Essa dificuldade de identificação de odores, chamada de anosmia funcional ou agnosia olfativa, é especialmente relevante como marcador precoce do Alzheimer. E é exatamente o que o teste que vou te ensinar avalia. O teste que você vai fazer agora se chama Teste de Identificação de Odores e é baseado em versões simplificadas do UPSIT, que é o University of Pennsylvania Smell Identification Test, um dos instrumentos mais validados cientificamente para avaliação olfativa. A versão clínica usa 40 odores padronizados. A versão que você vai fazer em casa é simplificada, mas suficientemente informativa para te dar um sinal. Você vai precisar de 10 itens que estão provavelmente na sua casa agora. Café moído ou em pó, canela em pó, alho, limão ou laranja, hortelã, seja fresca ou em pasta de dente, chocolate ou cacau em pó, vinagre, sabonete com fragrância, pasta de amendoim se tiver, e uma vela ou sabão perfumado. A regra do teste é a seguinte: você vai cheirar cada item sem olhar para ele e sem saber de antemão o que é. Pede para alguém te ajudar, ou tapa os olhos e pega os itens em ordem aleatória que você não memorizou. Cheira cada um por alguns segundos e tenta identificar o que é antes de abrir os olhos ou olhar para o item. Anota quantos você acertou. Uma pessoa com olfato saudável e funcionando bem deve conseguir identificar corretamente pelo menos 8 dos 10 itens sem dificuldade. Os itens são familiares do cotidiano, com odores que qualquer adulto já experienciou centenas de vezes na vida. Se você acertou entre 6 e 7, está numa zona de atenção. Não é alarme, mas é sinal para repetir o teste em algumas semanas e conversar com um médico. Se você acertou 5 ou menos, isso é um sinal relevante que merece investigação médica. Especialmente se você não tem rinite ativa, não teve infecção recente e não tem nenhuma outra causa óbvia para a alteração olfativa. Mas aqui tem um ponto muito importante que eu preciso enfatizar. O teste não é diagnóstico. Ele não diz que você tem Alzheimer. O que ele faz é te dar uma informação sobre o funcionamento do seu olfato que você provavelmente nunca avaliou de forma consciente. E se o resultado for ruim, ele te dá um motivo concreto para buscar avaliação médica antes de ter qualquer sintoma cognitivo. Essa é a janela que eu mencionei. Essa é a oportunidade. Existe um conjunto de estudos que eu quero que você conheça porque eles mostram o peso científico do que estou te falando. Um estudo publicado no periódico Annals of Neurology acompanhou mais de 1.000 pessoas ao longo de vários anos e mostrou que aquelas com pior desempenho nos testes de identificação de odores tinham um risco significativamente maior de desenvolver comprometimento cognitivo nos anos seguintes, mesmo sendo cognitivamente normais no momento da avaliação inicial. Um estudo da Universidade de Chicago acompanhou quase 3.000 adultos com mais de 57 anos e mostrou que aqueles que tinham dificuldade em identificar 5 odores comuns tinham quase 5 vezes mais risco de desenvolver demência em 5 anos comparados àqueles com olfato normal. 5 vezes mais risco. E nenhum deles tinha qualquer sintoma cognitivo no início do estudo. Pesquisadores da Universidade de Harvard identificaram que a atrofia do bulbo olfativo mensurável em ressonância magnética precede em média 4 a 6 anos o aparecimento de sintomas de memória em pacientes que desenvolvem Alzheimer. Ou seja, o sinal está no olfato anos antes de qualquer esquecimento aparecer. E um dado que muita gente não sabe. Em 2019, a FDA americana aprovou um teste de olfato como ferramenta auxiliar de avaliação neurológica. O campo está avançando rapidamente nessa direção. A perda olfativa como marcador precoce do Alzheimer deixou de ser hipótese para ser fato científico estabelecido.
Mas o olfato não é o único cheiro que some antes do Alzheimer. Existe um fenômeno relacionado que é igualmente importante e que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas: a parosmia e a fantosmia. A parosmia é quando os cheiros ficam distorcidos. A pessoa ainda sente cheiro, mas o que sente não corresponde ao que está cheirando. O café cheira a queimado. A comida favorita cheira a podre. O perfume que adorava cheira a plástico. Isso é diferente de não sentir. É sentir errado. E também está associado à disfunção do bulbo olfativo. A fantosmia é quando a pessoa sente cheiros que não existem. Sente cheiro de fumaça sem ter fogo. Sente cheiro de gás sem vazamento. Sente odores desagradáveis sem fonte identificável. Isso é uma forma de alucinação olfativa e pode estar associada a processos neurológicos que merecem avaliação. Se você ou alguém que você ama está experimentando qualquer um desses fenômenos de forma persistente, especialmente junto com outros sinais que eu vou mencionar daqui a pouco, isso não é para normalizar, é para investigar. Agora preciso falar sobre os fatores que interferem no olfato e que podem confundir sua avaliação, porque existem causas reversíveis de perda olfativa que você precisa descartar antes de associar qualquer alteração ao risco de Alzheimer. Rinite alérgica crônica é a causa mais comum de perda olfativa em adultos. O edema da mucosa nasal dificulta fisicamente a chegada das moléculas odorantes até os receptores. Se você tem rinite não controlada, trata primeiro e depois avalia o olfato. Sinusite crônica tem o mesmo mecanismo. Inflamação, muco, obstrução. Trata a sinusite e reavalia. Uso prolongado de certos medicamentos, incluindo antihipertensivos, antidepressivos, alguns antibióticos e anti-inflamatórios, pode afetar o olfato. Se você usa algum medicamento de forma contínua e percebeu alteração olfativa depois de começar o uso, fala com o médico sobre isso. Deficiência de zinco é uma causa reversível e frequentemente esquecida de perda olfativa. O zinco é cofator essencial para a função dos receptores olfativos. Uma simples dosagem de zinco no sangue pode revelar uma deficiência corrigível com suplementação. Deficiência de vitamina B12 também afeta o olfato por comprometer a função do sistema nervoso periférico, incluindo os nervos olfativos, e é uma deficiência extremamente comum, especialmente em vegetarianos, veganos, idosos e pessoas que usam metformina. Tabagismo degrada progressivamente o epitélio olfativo. Fumantes perdem olfato gradualmente e muitas vezes nem percebem. A boa notícia é que o epitélio olfativo tem capacidade de regeneração e a função olfativa pode melhorar significativamente com a cessação do tabagismo. Então, antes de qualquer conclusão, descarta essas causas. Trata o que for tratável. E depois reavalia. Se o olfato continuar comprometido sem causa reversível identificada, aí sim o sinal precisa ser levado a sério neurologicamente. O que você faz depois do teste? Vou te dar o caminho concreto. Se você se saiu bem no teste, ótimo, mas não para por aqui. Faz o teste de novo daqui a 6 meses. O que importa não é só o resultado pontual, mas a trajetória ao longo do tempo. Um olfato que vai piorando progressivamente ao longo de meses é mais informativo do que um resultado ruim num único momento que pode ter tido interferência de rinite ou resfriado. Se você se saiu mal no teste, a primeira coisa é descartar as causas reversíveis que eu mencionei. Vai ao otorrinolaringologista para avaliar condição nasal e sinusal. Pede exame de zinco, B12 e vitamina D. Informa os medicamentos que usa. Faz uma investigação básica antes de ir para o neurologista. Se as causas reversíveis forem descartadas e o olfato continuar comprometido, vai ao neurologista com essas informações. Fala explicitamente que você realizou um teste de identificação de odores e teve resultado ruim, que descartou causas otorinolaringológicas e metabólicas, e que quer uma avaliação de risco neurológico. Um bom neurologista vai valorizar essa informação. Pede uma ressonância magnética com atenção especial ao bulbo olfativo e ao hipocampo. Hoje existem protocolos específicos de imagem para avaliação de risco de Alzheimer que podem ser solicitados. Pede avaliação neuropsicológica completa, que é um conjunto de testes cognitivos que avalia memória, atenção, linguagem, funções executivas e identifica padrões precoces de comprometimento antes que sejam perceptíveis no dia a dia. E lembra, a perda olfativa isolada sem nenhum outro sinal não é diagnóstico de nada. É um marcador de risco, uma bandeira amarela. Mas quando você combina perda olfativa progressiva com outros fatores de risco, como histórico familiar, diabetes, hipertensão, sedentarismo, sono ruim, o quadro muda. Aí você tem um conjunto de informações que justifica uma investigação mais aprofundada sem nenhuma dúvida.
quero falar sobre algo que a maioria dos vídeos sobre Alzheimer ignora completamente: a reabilitação olfativa. Assim como você faz fisioterapia para um músculo lesionado, é possível fazer uma espécie de treino para o sistema olfativo. É chamado de treinamento olfativo, ou olfactory training em inglês, e tem evidência científica crescente de benefício tanto para pessoas com perda olfativa pós-viral, quanto para idosos com declínio olfativo relacionado à idade. O protocolo básico, desenvolvido pelo pesquisador Thomas Hummel na Alemanha, envolve cheirar 4 odores distintos 2 vezes ao dia, de forma ativa e consciente, por pelo menos 12 semanas. Os odores mais usados nos estudos são rosa, eucalipto, limão e cravo, representando 4 categorias olfativas distintas. Você coloca cada um em pequenos frascos, fecha os olhos, traz o frasco perto do nariz, respira com calma e foca mentalmente no odor por cerca de 20 segundos. Depois passa para o próximo. O mecanismo por trás disso é a neuroplasticidade. O sistema olfativo tem uma capacidade de regeneração que outros sistemas neurais não têm na mesma medida. O epitélio olfativo é um dos poucos tecidos do sistema nervoso que continua produzindo novos neurônios ao longo da vida adulta, num processo chamado neurogênese. O treinamento olfativo estimula essa regeneração e fortalece as conexões entre os receptores nasais e o bulbo olfativo. Estudos mostram que pessoas que fazem esse treinamento de forma consistente por 3 a 6 meses apresentam melhora mensurável na capacidade de identificação e na intensidade percebida dos odores. Não é cura, não é reversão de dano severo, mas é uma ferramenta ativa, barata, sem efeito colateral, que pode ajudar a preservar e recuperar função olfativa. E preservar função olfativa significa preservar estímulo ao bulbo olfativo e ao hipocampo. Significa manter ativo exatamente o circuito neural que o Alzheimer ataca primeiro. Agora vou falar sobre o contexto maior, porque a perda de olfato não existe isolada. Ela aparece dentro de um cenário de saúde geral. E o que você faz com o resto do seu corpo vai determinar se esse sinal vai progredir ou ser desacelerado. O cérebro, que é bem irrigado, bem nutrido, bem descansado, bem estimulado, tem muito mais capacidade de compensar danos iniciais. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões, é real e poderosa. Mas ela depende de condições. Ela depende de sono de qualidade, porque é durante o sono profundo que o sistema linfático limpa as placas amiloides. Depende de exercício físico, porque o exercício aeróbico aumenta o BDNF, o fator de crescimento neural, e estimula a neurogênese no hipocampo. Depende de alimentação anti-inflamatória, porque inflamação sistêmica crônica acelera a degeneração neural. Depende de controle metabólico, porque resistência à insulina cerebral é um dos principais mecanismos do Alzheimer. E depende de estimulação cognitiva e social, porque o cérebro parado e isolado perde conexões que o cérebro ativo mantém. Não existe uma única bala de prata. Não existe um suplemento, um alimento, um hábito isolado que resolve. O que existe é um conjunto de escolhas diárias que, somadas, criam um ambiente cerebral favorável à saúde ou um ambiente favorável à doença. E você escolhe qual ambiente vai construir a cada dia. Antes de encerrar, preciso que você preste atenção nos sinais que frequentemente aparecem junto com a perda olfativa nos estágios mais precoces do Alzheimer. Esses sinais combinados formam um padrão que justifica a investigação imediata. Dificuldade crescente de encontrar palavras no meio de uma frase, aquela sensação de ter a palavra na ponta da língua e não conseguir puxar. Esquecimentos de nomes de pessoas conhecidas que antes você lembrava sem esforço. Tendência a repetir a mesma pergunta ou a mesma história em pouco tempo sem perceber. Dificuldade de se orientar em lugares conhecidos, como se a memória espacial estivesse falhando. Confusão com datas, compromissos e sequência temporal dos eventos. Dificuldade crescente de planejar ou executar tarefas que antes eram automáticas, como gerenciar finanças, planejar uma viagem ou cozinhar uma receita mais elaborada. Mudança sutil de personalidade, ficando mais irritável, mais ansioso, mais apático ou mais desconfiado do que era antes. Nenhum desses sinais isolado é diagnóstico. Qualquer um deles pode ter outras explicações. Mas quando você tem perda olfativa progressiva somada a 2 ou 3 desses sinais, você tem um quadro que precisa de avaliação neurológica agora. Não quando piorar. Não quando a família toda perceber. Agora. Deixa eu ser direto com você. A maioria das pessoas que vai desenvolver Alzheimer nos próximos 10 ou 15 anos está hoje se sentindo bem. Está funcionando normalmente. Não acha que tem nada errado. E em muitos casos, o olfato está se apagando silenciosamente enquanto a vida segue. A perda está acontecendo devagar demais para ser percebida sem atenção deliberada.
O que eu fiz hoje foi te dar uma ferramenta de atenção deliberada. Um teste simples baseado em ciência que você pode fazer em casa com itens que estão na sua cozinha. E que pode te dar uma informação que nenhum médico vai te pedir numa consulta de rotina. Use essa informação. Faz o teste. Presta atenção na trajetória do seu olfato ao longo do tempo. Fala com as pessoas que você ama sobre o olfato delas. Porque às vezes quem está ao lado percebe a mudança melhor do que a própria pessoa. E se o sinal aparecer, não normaliza. Não espera. Não acha que é frescura. Age enquanto a janela ainda está aberta. Porque é isso que faz a diferença entre envelhecer com lucidez e envelhecer perdendo pedaços de si mesmo ano após ano. Se esse vídeo abriu seus sentidos, e eu espero que literalmente tenha aberto, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso antes que seja tarde. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso, porque toda semana eu trago ciência traduzida assim, sem enrolação. Comenta aqui embaixo como foi o seu teste, quantos odores você acertou, ou se alguém da sua família tem esse sinal que eu descrevi. Eu leio todos os comentários. E compartilha esse vídeo com alguém que você ama, porque esse pode ser o alerta que muda tudo para eles. Eu sou o Dr. Tiago. Até o próximo vídeo.